Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre dogma da biologia molecular. Agora vamos falar sobre a tradução. Já falamos sobre a replicação, a transcrição e agora vem a tradução gênica. Vamos lá então com mais essa aula do canal Biologia Me Aprova. Vamos lá! Muito bem, o que é a tradução? A tradução significa pegar uma molécula já transcrita de RNA mensageiro, aquela história toda dos introns e dos exons, lá do splicing, que a gente acaba de assistir na aula anterior, e você vai dar uma olhadinha agora na aula anterior, lá sobre a transcrição. Produzir proteína é a tradução gênica, e isso acontece no citoplasma. É a única etapa das 3 etapas do dogma que ocorre no citoplasma. Replicação e transcrição acontecem no núcleo celular. Vamos ver o que é isso. O processo de tradução gênica consiste em unir aminoácidos de acordo com a sequência de códons do RNA mensageiro. O que é códon, professor? Trincas de bases nitrogenadas no RNA mensageiro. Isso é códon. Anticódon, trincas de bases nitrogenadas no RNA transportador. Muito bem. Aí acabei de falar para você, códon é uma trinca de base no RNA mensageiro. Beleza! Muito bem. E o complementar é o anticódon. Valeu! Como a sequência do RNA mensageiro é determinada pelo gene, ou seja, pelo DNA, então a síntese de proteínas representa a tradução da informação genética. Por isso é chamada tradução gênica. Então, beleza! Significa que tradução? Significa traduzir? Bah, professor, que legal! Entendi tudo. Calma lá. O que significa tradução? Depois de replicada a molécula de DNA e transcrita em um RNA mensageiro, este RNA mensageiro migra para o citoplasma, levando as informações genéticas que foram inicialmente inscritas na molécula do DNA para serem lidas pelos RNAs. O mensageiro, que contém a informação, ele é o mensageiro, o ribossômico e o transportador. Ao final desse processo, nós teremos uma proteína e ela estava, obviamente, inscrita nessa molécula de DNA que deu origem a todo esse processo, lá no citoplasma. Muito bem, então vamos lá à nossa próxima informação. Isso aqui é tão importante para a gente porque vai ser uma coisa assim, eu vou memorizar visualmente os processos de replicação, de transcrição e tradução, e isso ajuda um monte a você entender algumas coisas dentro dessa parte da matéria. Biologia é uma matéria muito visual, por isso ilustração, quase todos os professores que tu conhece biologia desenham, né? Mal ou bem, mas desenham. Mas é importante desenhar para você aprender. Desenhar faz parte da biologia. Vamos lá. Mas professor, eu não gosto de desenhar, eu quero fazer biologia. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem vários arquitetos que não gostam de desenhar e são arquitetos e fazem tudo muito bem, porque tem alguém que faz para eles os chamados softwares, né? Muito bem, vamos lá. DNA para DNA. Isso está acontecendo aqui. Vamos só. Isso está acontecendo. Vamos melhorar ali o nosso delay, né? Agora vai dar certo. DNA para DNA. Aí está. No núcleo celular. Agora, DNA para RNA, que nós observamos aqui, ó, o nosso RNA mensageiro. E RNA para produção de proteína. Está aqui a proteína, que é o polipeptídeo. Então, o processo de replicação acontece no núcleo, a transcrição também acontece no núcleo e a tradução acontece no citoplasma. Memoriza isso, muito importante, e a gente vai para a próxima tela. Vamos lá na nossa próxima parte, ou próxima tela da nossa aula. Tipos de RNAs e a função de cada um deles. Olha só, o RNA chamado transportador. Aí está o transportador. Veja que esse RNA transportador, ele tem uma região aqui em cima, onde ele vai trazer o aminoácido, a trinca que vai codificar o aminoácido. Aqui eu tenho em rosa o RNA, o códon, que é uma trinca de bases no RNA mensageiro. Aparece outro RNA também aqui.
E vamos observar o seguinte, ó, tem guanina, citosina, citosina no códon, que é o mensageiro. Lá no transportador, que é o anticódon, é só trocar as bases. CGG. Se eu tenho GCC no códon, obviamente vou ter CGG, citosina, guanina, no anticódon. Este é o RNA transportador. E qual é a função do RNA transportador? Transportar aminoácidos. Muito bem. Vamos à nossa próxima informação. Aí está ele, o RNA mensageiro, o códon. Aí está. Muito bem. Observe comigo que eu tenho aqui uma sequência de bases nitrogenadas. Cada trinca de bases nitrogenadas é um códon. Isso é importante, destaca aí. Uma trinca de bases no RNA mensageiro é um códon. Então, eu tenho aqui 7 códons. 3 vezes 7, eu tenho que ter 21 bases nitrogenadas. Confere comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Beleza. Por quê? Porque cada códon é uma trinca de bases nitrogenadas. Então, qual é a função do RNA mensageiro? Dar, obviamente, levar a mensagem que foi trazida do DNA para o citoplasma, se juntar aos outros RNAs e sintetizar a proteína, que é a mesma coisa de polipeptídeo. Já vou falar sobre trinca de iniciação e trinca de parada nos próximos momentos. Fique ligado. O que é uma trinca de iniciação, que vai traduzir a metionina, e o que são trincas de paradas. Daqui um pouquinho vamos falar mais sobre isso, por enquanto só sobre os tipos de RNAs para a gente saber. Agora, um outro RNA, que é o RNA ribossômico. Uma coisa importante para a gente lembrar. O RNA mensageiro é produzido pelo DNA, ok? Na transcrição. O RNA transportador também tem ligação, tem produção com o DNA. O RNA ribossômico é produzido no nucleolo. Nucleolo, é como se fosse o núcleo do núcleo, lembra disso? Vai cair na tua prova, hein? O RNA ribossômico é produzido no nucleolo. Muito bem. Ele é formado por 2 subunidades, uma subunidade maior, como vocês estão vendo aqui em cima, subunidade maior, e aqui tem uma subunidade menor aqui embaixo. Tem 2 sítios, 2 locais. Este aqui, que é chamado sítio P, e tem um outro sítio chamado sítio A. O que é sítio, professor? Sítio, o que é? Sítio significa local. É um local onde vai acontecer a leitura do códon do anticódon, onde vai estabelecer a tradução. Então, o RNA ribossômico, ele vai andando ao longo da fita de RNA como se fosse um trem andando nos trilhos, só que ele vai parar nas estações. No caso, o RNA ribossômico é o nosso trem. Ele vai parar numa estação e nessa estação só entram 2 pessoas por vez. Mais ou menos como se fosse isso. O que significa isso? Que cada vez que o RNA ribossômico para, somente 2 aminoácidos serão traduzidos, porque ele só tem 2 lugares. É um vagão para 2 pessoas. O RNA ribossômico, somente quando ele para, só vai traduzir 2 aminoácidos, de 2 em 2. Então ele anda, traduz 2, anda, traduz 2, até encontrar o fim do processo. O fim que vai ser uma trinca de parada. Já vamos ver melhor sobre isso. Muito bem, vamos à próxima informação. Aqui está um esquema sobre a tradução gênica, a síntese de proteínas, que é muito legal ficar muito ligado sobre isso. Aí está. Então, como eu acabei de falar, a história do trem, do trilho, só os 2 que entram por vez, aqui está. Temos o sentido que você está vendo aqui, eu vou tentar riscar bem em cima para você ficar ligadão, ó. Este é o sentido. 5 linhas, 3 linhas, aquela mesma história lá do DNA, lembra? DNA polimerase, da RNA polimerase. Então, ele vai ler, aqui eu tenho 8 códons, então 3 vezes 8, 24, tem que ter 24 bases nitrogenadas, que é a mesma coisa que nucleotídeos. Cada códon teria, hipoteticamente, a capacidade de produzir um aminoácido, então se liga aí, uma trinca de base no RNA mensageiro é o códon, e ela pode produzir ou trazer um aminoácido para ser produzida a proteína. Aqui eu tenho as 2 unidades do RNA ribossômico, e aqui eu tenho o RNA transportador, que é o anticódon. Então, vamos memorizar aqui, ó, RNA transportador,
ok? Memoriza comigo. O RNA mensageiro, aqui está, e o chamado RNA ribossômico, que é essa estrutura aqui. E em cima do transportador temos aqui os aminoácidos. PHE é fenilalanina e MET é a metionina. Primeiro aminoácido da proteína. Então, o RNA ribossômico entrou nessa fita, pensa bem aqui comigo, parou, porque ele tem dois sítios, sítio P e sítio A, vem o primeiro anticódon trazendo o primeiro aminoácido. Lembrando que o primeiro códon, que é o códon de iniciação, é sempre AUG, adenina uracila guanina. O códon é AUG. O anticódon tem que ser UAC, complementar ao códon. Códon, anticódon. Com isso, o primeiro aminoácido a ser trazido para produzir uma proteína será chamado metionina. Metionina, pensa, é a mais metida. Sempre tem que ser a primeira. Tu não tem uma amiga assim? Tu não tem um amigo assim? O mais metido? Vai lá e fura a fila. Ah, eu sou o primeiro. É o primeiro a falar, é o primeiro tudo. Mais ou menos assim. Tem, né? Muito bem. Chama essa pessoa de metionina. Ou chama de primeiro códon, chama de AUG, o que tu quiser falar, e tu nunca mais vai esquecer quem é AUG, a metionina. Você está vendo que lá no final, nesse caso aqui, vamos observar se é uma trinca de parada. U não é de parada, depois eu tenho GGA, UUC, ACA, GAC e sucessivamente aqui. Nessa sequência nós não temos nenhuma trinca de parada, mas você vai ver nos próximos momentos que vai terminar a leitura da proteína toda vez que ocorrer a parada, ou seja, a presença de uma das três trincas de parada. Mas quais são essas três trincas de parada, professor? São três, e são elas UAA, UAG e UGA. Memoriza mais uma vez. UAA, UAG e UGA, ok? Muito bem. É uma história assim, UA, UAG e UGA. Mais ou menos assim. UA, UAG, UGA. É mais ou menos assim, uma historinha muito maluca que eu não vou contar agora. Mas veja só. Você se assusta com alguma coisa, você fala o quê? Uá! Que loucura isso, né? Você fica surpreso, o que tu faz? UAG? Muito bem. Você vai se defender sobre essa história. Você tomou um susto, né? Alguém fez para você uá! E você fez o quê? UAG? E na hora que você fez o AG, você revidou. Tipo aquele negócio de sinapse, um negócio rápido. Foi lá, o que tu fez? UGA! Não. Tu só fez assim e se assustou. Então, fora a brincadeira, vamos de novo? Então, tem o A, o AG e UGA. Qualquer uma dessas três trincas de parada, se posicionando no RNA mensageiro, estabelece o fim da tradução. E a trinca de início é a aminoácido metionina e a trinca é AUG. AUG, beleza? Muito bem. O professor também de vez em quando faz umas bobagens assim, né? Faz parte da vida dele, né? Loucuras, loucuras, loucuras. Aí está a tela que eu tanto demorei para colocar. Eu vou fazer um resumo para você. Não gosto de ficar fazendo muita leitura, mas acho que um resumo é legal nesse momento. Etapas da tradução gênica. Primeiro, o RNA mensageiro, códon, é traduzido no núcleo e sofre splicing, retirada dos introns. Após forma um RNA mensageiro somente formado por exons e migra para o citoplasma. Beleza. 2. Sequência de bases transcritas. A sequência de bases transcritas nitrogenadas, o gene, irá determinar o tipo de polipeptídeo, que é a proteína, que será traduzido. Muito bem. Terceira, participação de outros RNAs. O RNA ribossômico será produzido no nucleolo e migrará para o citoplasma. O RNA transportador, o anticódon, que é produzido no núcleo, irá transportar aminoácidos até os sítios de tradução nos ribossomos. Início. A fita será iniciada somente pela trinca de iniciação, que é AUG, que determinará a entrada do aminoácido metionina. Quinto, RNA ribossômico. Cada ribossomo possui dois sítios de tradução, sítio P e sítio A, assim como duas subunidades de encaixe, a maior e a menor. Cada vez que parar sobre a fita do RNA mensageiro,
2 aminoácidos irão ser traduzidos, códon anticódon, porque são 2 sítios. 6. Fim. Final da tradução será determinado pela presença de uma das 3 trincas de finalização, UAA, UAG e UGA. UA, UAG, UGA. Posteriormente, o polipeptídeo será liberado. Muito bem. Vamos ver. Em um experimento, um segmento de DNA que contém a região codificadora de uma proteína humana foi introduzido em um plasmídio e passou a ser expresso em uma bactéria. O que é plasmídio? É o DNA fora do cromossomo, um DNA circular que fornece à bactéria, aos procariontes, resistência ao meio. Considere que o 50º códon do RNA mensageiro produzido na bactéria, a partir desse segmento, seja um códon de parada de tradução. Nesse caso, é correto afirmar. Pensa comigo. Considere que o 50º códon do RNA mensageiro seja um códon de parada. Aí eu te pergunto, se essa trinca, a 50ª trinca, é uma trinca de parada, são 50 trincas, são 50 códons, 3 vezes 5, 15, ou seja, 150 bases nitrogenadas você tem neste gene. Só que a última trinca é uma trinca de parada. Eu te pergunto, essa trinca codifica algum aminoácido? Não. Então, quantos aminoácidos tem nessa hipotética proteína? Menos 1, ou seja, 49, porque a trinca de parada não codifica nada. Ah, professor, agora ficou fácil. Olha só, então eu vou encontrar aqui 50, 49, 150, só que 150 são 150 bases ou 150 nucleotídeos, e aqui diz nenhuma proteína formada. Obviamente que não, é a letra B de Brasil. Vamos lá. Então, a proteína resultante da tradução desse RNA mensageiro possui 49 aminoácidos. Por quê? Porque a última trinca de parada é o A, o AG ou UGA, uma das 3, mas nenhuma produz aminoácidos. Então a resposta é B de Brasil, valeu e até mais. Tchau, tchau!